Olá, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo, seja mais uma vez bem-vinda. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez com a nossa queridíssima Tereza Aires Curti, lá de Miami, nos Estados Unidos, que hoje vai gentilmente nos falar sobre o sentido da vida. É bom a gente lembrar que nós estamos no mês de setembro e é o mês em que nós dedicamos à prevenção do suicídio, que nós sabemos que em nada auxilia aquele espírito de sofrimento que muito piora a sua situação. Lembrando que Emmanuel comenta uma vez, né, faz uma reflexão, às vezes são necessários muitos séculos para reajustar, para recuperar um momento de reflexão. Então, a gente vai usar esse gancho hoje para valorizar a vida e recebendo a Tereza hoje com muito carinho, com muita gratidão. Seja mais uma vez muito bem-vinda, Tereza. É uma alegria muito grande ter você conosco hoje. E eu já vou passar a palavra para você, mas antes disso, eu vou convidar todos para fazer a nossa oração de abertura, lembrando que nós devemos sempre ser gratos a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Ele. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia, bondade, compaixão. Obrigado, Pai de amor, pelo dom da vida. Obrigado pelo nosso livre-arbítrio. Obrigado pela bênção da reencarnação. Obrigado por todos os recursos que nos são emprestados todos os dias, para que nós possamos dar cumprimento à nossa programação reencarnatória. Obrigado aos nossos benfeitores amados por todo o seu amor, por todo o seu carinho, por toda a sua dedicação, seu auxílio. Obrigado aos nossos guias espirituais pelo compromisso de longo prazo, pelo amor, pelo carinho. Obrigado a todos que se reúnem conosco hoje para fazer essa reflexão. Certos que estamos abraçados pelo Cristo, sustentados por Ele pelo seu amor. E que nessa reflexão nos auxilie no nosso processo evolutivo, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, Tereza, muitíssimo bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado. É difícil descrever a alegria que a gente sente quando a gente está com você, né? Ver esse sorriso gostoso, essa gargalhada. Então, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria de passar a palavra para você, porque eu vou ficar aqui enrolando, e a gente vai perder a oportunidade, né? Então, Tereza, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Você não sabe a ideia, você não tem ideia como é gostoso essa aproximação que a gente sente, né? essa cumplicidade nesse trabalho. E nós estávamos falando anteriormente, para quem não estava aqui, e nós estávamos num tom de brincadeira, falando sobre idade, falando sobre o tempo. E, tirando as brincadeiras de lado, não importa quantas rugas, quantos anos passem, nós somos gratos, não é? Porque é a oportunidade que nós temos para realmente, quanto mais tempo a gente ganha, mais tempo a gente tem para ir reparando as nossas dívidas do passado, ir recuperando, e reconstruindo tudo que nós deixamos para trás. Então, tirando as brincadeiras de lado, que a gente fica falando das rugas, com profunda gratidão que a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre o sentido da vida, que está muito além do tempo que passa, que está muito além do que o tempo nos traz no rosto, no corpo, né? É a nossa grande oportunidade a cada encarnação. Então, nós agradecemos ao grupo que nos chama para dividirmos esse estudo de hoje, agradecemos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que nos acompanham nesse trabalho, porque realmente são oportunidades que nós temos para dividir ideias, não é? Para analisar detalhes que às vezes nos passam desapercebidos no dia a dia, na nossa correria. E eu vou dividir com vocês a minha apresentação, que começa com esse lindo amarelo, para combinar com as flores que o Alexandre e a Dani têm lá atrás, iluminando, né? Presenteando esse mês que nós temos, de setembro, que é o Setembro Amarelo. Então, nós vamos começar falando
E é difícil falar sobre esse tema, sentido da vida, sem falar de Viktor Frankl, porque foi o grande psiquiatra que, mesmo antes de ser levado aos campos de concentração, ele já trabalhava com esse tema, ele já observava os pacientes, como era o seu desenvolvimento, como era a sua vida, como era a sua posição em relação à vida. E ele tratou desse assunto e fez uma apresentação, um trabalho belíssimo aos 16 anos, imagina isso. Realmente fica claro que foi alguém que veio nessa encarnação para nos mostrar, para nos direcionar ou nos dar bons exemplos do que é o sentido da vida. Então, não há como falar sobre o tema sem falar sobre ele. Até porque ele vivenciou o que é o sentido da vida. Ele não apenas observou. Porque ele teve, no seu livro Man's Searching Meaning, ele é uma autobiografia. Então, ali nós vemos descritos momentos terríveis pelos quais os judeus passaram nos campos de concentração. E Viktor Frankl descreve com detalhes o que ele passou, né? Os momentos em que ele fugiu, que ele escapou da morte, e ele observando como as pessoas que estavam em sua volta, aquelas que mais facilmente se entregavam àqueles momentos terríveis, e as outras que, apesar de tudo, se mantinham firmes, se mantinham fortes. Então, ele continuou o seu trabalho de observação nessa área. E ele chegou à conclusão de que, acima de tudo, é preciso ter um objetivo na vida. Então, o que é esse sentido de vida? O que é esse objetivo? É aquilo que nos faz acordar de manhã com vontade de levantar. É aquilo que nos impulsiona, que nos favorece diante de qualquer dificuldade, é aquilo que nos empurra, que nos alavanca para o progresso. Então, independente do momento que nós estejamos vivendo, é aquilo que nos impulsiona a viver. E isso, para muitas pessoas dizem assim, o meu objetivo de vida é ser feliz. Mas se nós olharmos mais a fundo, nós vamos ver que está além disso. Porque senão, o que vai acontecer com as pessoas que não são felizes ou que estão passando por profundas dificuldades? A vida delas não teria sentido? Então, o sentido da vida está além de ser feliz, porque nós podemos encontrar sentido, inclusive nos momentos mais difíceis, que é exatamente o que é exemplificado por Viktor Frankl. E ele nos conta a história de dois companheiros dele. Imaginemos que naquela situação eles eram cercados, quer dizer, em volta deles as cercas eram altamente eletrificadas. Então seria muito fácil cometer o suicídio, bastava se jogar em qualquer uma daquelas cercas. Mas ainda assim o número de suicídios era muito pequeno em função de todas as atrocidades que eles estavam vivendo. E ele nos conta a história de dois amigos que pensaram em suicídio e foram conversar com ele. E um deles tinha uns filhos que estavam em outra cidade esperando por ele. Então, Viktor Frankl lhe diz, então viva para esperar esse momento do reencontro. O outro amigo, antes de ser levado para o campo de concentração, era um grande professor numa universidade e ele estava escrevendo vários livros. E ele lhe diz, é preciso então, você tem um objetivo. Então viva para que você possa, no futuro, publicar os seus livros. E eles sobreviveram. Sobreviveram a esses momentos de total atrocidade e um reencontrou sua família e o outro escreveu seus livros. E Viktor Frankl, inclusive, apesar de, ao sair do campo de concentração,
descobrir que não tinha mais família, que todos já tinham perecido. Ele ele reconstrói sua vida e ele vive até os 92 anos levando essa mensagem incrível do sentido da vida, ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo e nos ajuda, inclusive, hoje. Porque quando se lê esse livro e se vê por tudo que eles passaram e ainda se sobreviveram e reconstruíram suas vidas, é um grande exemplo de que isso é possível. Então, essa crueldade não lhe destruiu a vontade de viver, porque ele tinha um sentido de vida. Isso quer dizer que os outros que morreram não tinham sentido de vida? Não, não é isso. Os que morreram, porque pelo que eles passaram, isso estava além do controle deles. Então, isso é outra coisa que Viktor Frankl nos ensina, que as adversidades da vida, todos nós vamos passar. O que nos diferencia é de como nós encaramos aquilo que nós não temos controle sobre. Então, muitos ali morreram no campo de concentração, mas antes de serem executados, a sua vontade de viver não tinha sido dissipada. O que não acontece com outras tantas pessoas que, mesmo em situações muito mais suaves de vida, estão mortos em vida, porque perderam a sua vontade de viver, porque perderam o sentido da vida. Então, o que nós vamos trazer aqui é como é coerente e como se combina o que Viktor Frankl nos fala, já lá na década de 40, e que já foi trazido pela espiritualidade muito antes. E nós vamos ver que a mensagem se combina. E nós vamos trabalhar em 3 maneiras que ele nos traz, que é uma forma de encontrar o significado da vida, como ferramentas que nós podemos usar para encontrar o significado da vida. Então, a primeira coisa que ele fala é através de projetos e trabalhos. Como projetos e trabalhos funcionam para que nós encontremos um sentido de vida. Isso casa perfeitamente com o que a espiritualidade nos ensina. Fora da caridade não há salvação. Então, se por algum motivo a nossa vida está meio que não sei o que fazer, não sei para onde vou, essa é uma das estradas, uma das ferramentas que nós podemos usar. E o projeto e o trabalho nós vamos encontrar. Quantas vezes a gente pergunta, nós somos apresentados a uma pessoa, não é? E a primeira coisa que as pessoas nos falam, por exemplo, esse é o Alexandre. Ele é o trabalhador do centro espírita tal e tal. Esse é o senhor Francisco. Ele é o trabalhador da casa espírita lá da cidade tal e tal. Então, de alguma forma, o trabalho nos identifica. Porque esse trabalho, principalmente se ele nos faz felizes, ele é o sentido da nossa vida. Ele não pode ser o único, mas ele já nos traz um sentido à vida. A segunda ferramenta que ele nos traz, que depois nós vamos falar em mais detalhes a cada um deles, é através das experiências e das relações. E olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, através do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, este o segundo. Então, não há como nós encontrarmos sentido na vida se nós não estivermos nos relacionando com as outras pessoas. E nós sabemos que é ali que nós vamos encontrar o nosso campo verdadeiro de trabalho. É ali que nós vamos desenvolver as nossas virtudes. São nessas relações, não há outra forma. Porque quando nós estamos isolados, tudo é lindo e maravilhoso. Nós não temos com o que comparar, não é? Não temos como confrontar, não temos como exercitar. Então,
é através das relações. Nós somos seres sociais e não há outra maneira de crescermos sem estar em contato com as outras pessoas. E a terceira ferramenta, através dos desafios e sofrimentos. E nós lemos lá no Evangelho que, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. Então, os desafios e os sofrimentos são ferramentas, mas é através, trazendo de volta as palavras de Viktor Frankl, é o que nós não temos controle muitas vezes, mas a diferença se fará da forma com que nós reagirmos diante disso. Então, eu posso estar vivenciando um momento de muita dor e me entregar ao desespero, ou ser resignada e encontrar as soluções no caminho. Então, o resultado disso, ainda como nós encaramos esses problemas, é que farão diferença à nossa vida. E dará sentido até ao sofrimento pelo qual nós estamos passando. Então, nós vamos ver em detalhes cada um deles. O trabalho. O trabalho é uma das leis divinas. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 675, nós temos: devemos entender trabalho como significando apenas ocupações da natureza material? Não. O espírito trabalha exatamente como o corpo. Todo tipo de ocupação útil é trabalho. Então, a ociosidade, muitas vezes, leva a momentos de total desespero, inclusive, porque a pessoa se encontra num ponto em que não sabe o que fazer da vida. A vida, nesse momento, se encontra totalmente sem sentido. E nós sabemos que, infelizmente, no nosso mundo ainda se encontram muitas pessoas sem o trabalho físico, sem o trabalho que lhe dá o sustento financeiro, que lhe dá a ocupação, que lhe dá a possibilidade de manter uma família. Mas uma forma de não se deixar entrar em desespero nesse momento de falta é entender que trabalho não é só aquilo que nos dá o retorno financeiro. É tudo como nós ocupamos o nosso dia, como nós ocupamos o nosso tempo, e que ele seja de forma útil. Isso ajuda também nos valorizarmos todo o nosso tempo, darmos uma ocupação útil ao nosso tempo. É claro que todos nós precisamos de repouso, de distração, de um momento até de não fazer nada. Mas, até nesse momento de relaxamento, como nos diz Emmanuel, quando ele diz assim, que nós vamos ter uma folga entre o trabalho e outro, essa folga também pode ser útil, porque o descanso está em mudar até de atividade. Então, se eu trabalho muito, por exemplo, no meu escritório, eu posso descansar ajudando alguém, cuidando das plantas, cuidando de um jardim. É o que no Brasil tem um ditado que se fala, né? Descansar carregando pedra. É bem assim. Então, nós continuamos sendo úteis, relaxamos porque nós estamos fazendo uma coisa diferente do que é o nosso habitual e valorizamos também. Infelizmente, no passado, muitos trabalhos como o da dona de casa não eram valorizados porque não eram remunerados. E aí a gente vê quanto é importante esse trabalho, porque nós vemos a diferença de uma criança que é cuidada e é atendida de uma criança que é atendida apenas hoje em dia. Antigamente, a babá era a televisão e hoje em dia a babá é o telefone, não é? E faz muita diferença quando a criança tem essa relação física com aquele. E outro importante trabalho, que esse é imprescindível, que é aquele trabalho que a gente faz enquanto descansa do trabalho oficial, que é a caridade. E o que é a caridade? Qual o verdadeiro significado da palavra caridade usada por Jesus?
a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Esse exige um grande trabalho, um trabalho interior, que vai nos proporcionar um grande progresso quando nós conseguimos colocar todos em evidência na nossa vida. Mas é claro que nós somos espíritos imperfeitos no caminho do progresso, e isso é apenas não, né? Não se deve usar apenas nisso, porque é de grande importância, mas a gente pode ir aos poucos desenvolvendo essas virtudes. Como ajudar ao próximo sem que sequer ele perceba que está sendo ajudado. E muitas vezes, se possível, dar a impressão de que nós é que estamos sendo ajudados, que na verdade é isso que acontece. Não é? No fundo, quando nós servimos a alguém, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, servir sem sequer dar a impressão de que está servindo, para que jamais aquele que esteja recebendo o benefício possa se sentir humilhado. Porque vamos pensar juntos, a pessoa já está passando por muitas privações e ela ainda vai se sentir humilhada por estar recebendo ajuda? Não, nós estamos dividindo apenas. E é assim que a pessoa deveria se sentir. Que ela está apenas recebendo, nós estamos todos no mesmo barco, estamos apenas dividindo. O que eu tenho um pouquinho de mais, você me dá um pouquinho do que você tem a mais. Indulgência para com a imperfeição dos outros. Esse detalhe aí, esse item, nós vamos ver que ele vai ter que entrar na próxima ferramenta, que é a relação. Porque imperfeitos somos todos nós. E nós temos, às vezes, uma dificuldade muito grande de aceitar a imperfeição do outro, como se nós fôssemos perfeitos, não é? E isso causa tanto conflito nas nossas relações. Ainda falta aquela paciência de entender o outro como é, de aceitá-lo como é, da mesma forma que nós queremos ser aceitos. E o perdão das ofensas. Esse ainda é um obstáculo muito grande no nosso progresso. E a gente vê isso exemplificado nas conversas com os espíritos, nas reuniões mediúnicas, por exemplo. Quantos espíritos estão vivenciando a dor, o sofrimento de séculos, porque não foram capazes de perdoar. E eles são o nosso exemplo para não repetir o fato. Porque se nós não formos capazes de perdoar o mal que nos causam, nós vamos estar carregando essa pedra conosco, enquanto nós não formos capazes de deixar para trás esse momento e reconhecer que todos nós falhamos e que, assim como nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar. Então, se nós não formos capazes de fazer isso, a gente vai ficar carregando essa mochila pesada por muitas encarnações e abrindo mão da possibilidade de voar livremente, levemente, porque nós não fomos capazes de perdoar. Então, isso é um grande trabalho, não é? Trabalhar cada uma dessas virtudes. Então, nós temos como que muito nos ocupar. Se nós ainda não tínhamos um sentido ou um objetivo, agora nós já temos. Desenvolver a benevolência, a indulgência e o perdão para com os nossos irmãos. E aí nós vamos para outra etapa. As relações. Esse é um tópico assim que exige muito trabalho, não é? A gente vê que os três tópicos se entrelaçam, porque a gente não pode... As relações, para se crescerem, se desenvolverem, precisam ser trabalhadas. Ninguém vive com o outro se não for capaz de observar, de ouvir, de perceber e de se envolver. Então, não dá para desenvolver uma relação, mesmo que nós estejamos no mesmo ambiente, se nós não tivermos essa inter-relação. E nós somos espíritos, nós somos seres sociais. E veja aqui o que diz o Livro dos Espíritos na questão 768. Ao buscar a sociedade, o ser humano só cede a uma motivação pessoal
ou existe um propósito providencial maior? Os humanos devem progredir. Eles não podem fazer isso sozinhos, porque não possuem todas as faculdades e precisam do contato com os outros humanos. Eles se tornam semelhantes a animais e atrofiados quando isolados. Então, por mais difícil que seja a relação, não há como fugir dela. Não é se isolando que nós vamos construir um futuro melhor ou uma vida melhor. Talvez esse seja o sentido da nossa vida, desenvolver uma relação melhor com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, aprender a se relacionar. Não tem sentido melhor na vida do que esse, não? Aprender a se relacionar. E para nós nos relacionarmos, nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos aprender a calar. E, às vezes, é melhor um bom abraço e um silêncio para que as coisas se resolvam, não é? Então, é mais um sentido que nós podemos encontrar na vida. Então, nós estamos vendo que tem muitos motivos, a parte dos materiais, que nós podemos dar sentido à nossa vida. Porque, às vezes, nós podemos ter um trabalho excelente, mas se nós não temos uma relação familiar saudável, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser abraçados, amparados. Então, por melhor que seja o trabalho, se a nossa relação pessoal com os seres que nós amamos não está bem, a nossa vida nos parece sem sentido. Então, esse seria mais um sentido a buscar para a nossa vida. Então, vamos passar para o outro item. Os desafios e os sofrimentos. Esses são os que parecem mais constantes na nossa vida e no nosso mundo, não é? Infelizmente. Mas esse é o fato, essa é a realidade do plano em que nós estamos vivendo. Nós ainda estamos nas provas e expiações, e os desafios e os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Mas recordando novamente o que Viktor Frankl nos diz, eles nos dão, né, a forma com que nós reagimos a esses sofrimentos e desafios é que vão mostrar também que nível nós estamos. Com certeza, no passado, nós, diante de um pequeno problema, nós nos desesperávamos. Hoje já nem tanto, já vemos de outra forma. E quanto mais nós vivenciamos os desafios, melhor nós os encaramos. Então, não há como fugir deles. É encarar de frente e descobrir as alternativas para melhor vivenciá-los. Então, nós vamos aqui ao Livro dos Espíritos novamente, já que ele é toda a nossa base de estudo, e lembrando o Divaldo nos conta que todas as perguntas que nós tenhamos na vida, nós vamos encontrar resposta no Livro dos Espíritos. E uma das palestras, não me lembro qual é o espírito que falou para ele, mas ele conta que tinha uma pergunta lá que ele disse, não, isso não tem no Livro dos Espíritos. E o guia disse para ele, não, vai lá e volte que você vai encontrar. E ele foi lá e encontrou a resposta para a dúvida que ele tinha. Então, na dúvida, voltemos ao Livro dos Espíritos. Então, vamos lá na pergunta 933. Assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Então, nós vemos que
isso aí todos nós possuímos, essas imperfeições fazem parte de todos nós, em alguns mais, em outros menos, mas se nós estamos nesse plano da vida, ainda é assim, não é? Então, isso pode dar mais um sentido à nossa vida, ou seja, trabalhar essas imperfeições para que no futuro nós não precisemos mais passar por tantos sofrimentos e por tantos desafios. E encarar que isso faz parte da vida, é o grau de evolução que nós estamos e que o nosso objetivo é vencê-los, é ultrapassá-los, é viver apesar de, procurar a felicidade apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, encontrar sentido, inclusive no sofrimento. E o Espiritismo nos dá essa... passei demais. Nos dá esse sentido, que se Deus é justo, qualquer, e nós somos filhos de Deus, se há sofrimento, existe uma causa justa. E cabe a nós descobrir pouco a pouco essa causa. Se foi nessa vida, foi numa vida anterior. Então, nós não passamos por nada que não tenha uma explicação. Talvez nós não saibamos agora. Talvez não seja momento para nós entendermos por que passamos por determinados sofrimentos. Mas se nós temos essa compreensão de Deus como o Criador, soberano e justo, existe uma causa justa para o nosso sofrimento. Sem esse entendimento, o nosso sofrimento se duplica, porque nós nos colocamos na posição de vítima, na posição daquele, ai, coitado de mim, eu não devia estar passando por isso. Eu não gostaria de estar passando por isso, mas já que eu estou passando, como eu posso ultrapassar essa dificuldade? Como eu posso passar por isso mais rápido? Porque com lamentação, com certeza, não será a melhor solução, porque quanto mais nós lamentamos, mais pesada fica a carga. E tem uma outra frase de Viktor Frankl que casa perfeitamente com o que a espiritualidade já nos havia trazido. Ele diz assim: se há sentido na vida, então deve haver sentido no sofrimento. O que é isso além do que, nada mais diferente do que a justiça das aflições, não é? Então, se Deus, repetindo, se Deus é soberanamente justo e bom, há de ter uma causa justa para o nosso sofrimento. E vamos pensar no sofrimento como aquela lixa grossa, dura, mas que, né, faz com que a madeira fique lisinha, brilhante, bonita. E é isso que o sofrimento faz conosco. É um instrumento de burilamento para que nós possamos brilhar, para que nós possamos trazer para fora toda essa luz que já existe em nós. Porque, de repente, se fosse tudo muito simples, muito bom, nós não teríamos oportunidade de trabalhar nossas imperfeições, de fazer com que a nossa vontade de viver, a nossa vontade de lutar se desenvolvesse. Está tudo muito bom, está tudo muito tranquilo, mas lutar para quê? Não é? Mas a luta nos promove oportunidade de aprendizado tremendo. Não existe o ditado de que a necessidade é a mãe de todas as invenções? Pois o sofrimento é a nossa oportunidade de desenvolver qualidades para superar esses desafios. Não que seja essencial, nós não precisamos sofrer para crescer. É sempre bom falar isso, porque dá a impressão, muita gente tem a impressão que espírita adora o sofrimento. Não, sofrimento ninguém gosta de sofrer. Mas já que a gente tem que passar por isso, vamos passar da melhor maneira possível, não é? Então, tirar o melhor o aprendizado melhor de cada situação de desafio que nós estejamos vivendo. E aí nós continuamos, nós trouxemos aqui um comentário de Emmanuel, que está no livro O Espírito de Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira,
E Emmanuel faz um comentário sobre uma pergunta que está lá em João 1,38, que é uma pergunta que Jesus faz. Jesus pergunta: que buscais? Nesse momento, nós estamos buscando o sentido da vida. Mas Jesus pergunta: que buscais? E Emmanuel diz assim, que é preciso... Ele termina o comentário dessa frase assim: analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas, que resposta forneces à indagação do Senhor. Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado, serve, coopera, caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Então, se estamos buscando o sentido da vida, vamos analisar o que estamos fazendo, observar o que estamos dizendo e meditar sobre as nossas aspirações mais ocultas. Se ainda não temos o sentido da vida ou um objetivo, talvez o nosso objetivo nesse momento seja encontrar esse sentido. Então, a gente dá 1000 voltas, a gente cai lá. Tem sempre um sentido da vida. E tem uma notícia muito boa. Tem um pesquisador da Universidade de Michigan, seu nome é Victor Stretcher. Hoje o nome só dá Victor, não é? Então, esse senhor, esse doutor, é professor de saúde pública da universidade. E ele diz que as pessoas que têm um propósito de vida vigoroso vivem mais tempo, vivem longamente, muito mais do que as pessoas que têm um propósito de vida mais fraquinho. Vamos pensar em 3 pessoas que viveram longamente. Chico Xavier morreu aos 92, Irmã Dulce voltou ao mundo espiritual aos 84 anos, e Divaldo está aí, lépido e faceiro, fazendo palestra toda semana em todos os lugares aos 94 anos. Então, ter um propósito de vida nos faz viver longamente e melhor. E aqui estão os nossos 3 exemplos de sempre, não é? Porque sempre os citamos. Porque são pessoas que viveram no mesmo mundo que nós vivemos, passaram por dificuldades que muitos de nós passamos e construíram uma vida do bem. São exemplos daquele que vivenciam o Evangelho, exemplificam o Evangelho, aprenderam a lição e a executaram. Quem mais doce do que Chico, não é? Um exemplo de gentileza, de benevolência, uma pessoa que se deu por inteiro aos seus irmãos. E um exemplo de desapego. Ele nunca recebeu nada pela sua obra. E ele tem uma frase que é atribuída a ele que é muito interessante, porque ele diz assim: eu conheço gente tão pobre que a única coisa que eles têm é dinheiro. E aí ele fala da miséria espiritual de que muitos vivem. E Chico Xavier foi o exemplo da riqueza espiritual. Ele nunca recebeu nada pelos seus livros, e isso nós já sabemos, porque tudo foi doado para as instituições de caridade. Mas ele nunca aceitou sequer a exaltação do seu nome, porque isso também é uma forma de receber pelo trabalho, né? Aquela coisa disfarçada, eu quero da vantagem, né? da exaltação, isso não estava presente na vida de Chico Xavier. Viveu simplesmente até seus últimos momentos. A Irmã Dulce, quanto trabalho ela fez, né? Ela criou as obras sociais da Irmã Dulce, elas começaram lá por volta de 1949. Ela começou a trabalhar com os necessitados nesse ano, depois fundou em 59 as obras sociais, que atendem, deixa eu pegar aqui para vocês, olha só, a instituição dela é composta por 14 núcleos, 13 no complexo hospitalar, eles têm 1000 leitos nesse hospital em Salvador, eles ainda têm um centro educacional que atende 800 crianças.
E são crianças que vivem de extrema pobreza, numa cidade muito pobre, numa região muito pobre de Salvador. E eles atendem com educação, com assistência médica, assistência dentária, eles oferecem tudo isso gratuitamente. E aí nós vamos falar de Divaldo, que sua dedicação, a forma com que ele se dedica ao trabalho mediúnico, nós encontramos aí, ontem mesmo eu estava passeando no YouTube e tinha uma entrevista com o Divaldo e ele falando dos livros que ele estava escrevendo. Num ano ele estava escrevendo 3 livros, não é? Mediunicamente. Então, é dedicação de corpo e alma. E esses livros nos dão alento, nos dão sustento no nosso dia a dia. Talvez ele não saiba, mas a maioria de nós, todo dia está com ele, não é? Seja através das palestras que a gente escuta, dos livros que a gente lê, daquelas meditações em que ele fala, que acalma o nosso coração, nos ajuda a encontrar paz. Então, ele está presente em nossas vidas. São pessoas que impactam milhares de corações. E aí está ele, lépido e faceiro, aos 94 anos. E com aquele trabalho maravilhoso da Mansão do Caminho, que diariamente atende 5.000 pessoas. E mesmo com toda a dificuldade do distanciamento social, eles mantiveram o trabalho de assistência, fornecendo cesta básica para aquelas famílias ininterruptamente. Então, eles são 3 grandes exemplos de seres humanos que vivem em total harmonia com a lei divina, em total harmonia com a lei de amor que nos foi trazido por Jesus. São diferentes de nós? Não. Sofrem tantos quanto nós? Sim. Todos nós sabemos dos problemas de saúde que os 3 sofreram ou sofrem. E além do problema físico, ainda passaram. Eu pessoalmente confesso, não sei sobre Irmã Dulce, imagino que não, mas nós sabemos que tanto Chico Xavier quanto Divaldo sofreram agressões verbais de pessoas que não conseguiam entender a grandeza da sua obra. Então, além de sofrer fisicamente, ainda sofrem com a injustiça de palavras que lhe agridem o coração. Então, com todo o bem que eles fazem para milhares de pessoas e para todos nós diariamente com seus ensinamentos, sofrem. Então, não seria diferente para conosco. A diferença continua sendo a maneira com que nós encaramos o sofrimento. E é por isso que nós vamos falar do suicídio. Esse é o Setembro Amarelo, e nós temos que falar sim. E jamais, claro, minimizar a dor daqueles que estão tendo esses pensamentos contínuos sobre o suicídio. É preciso falar, é preciso saber também ouvi-los, ouvir sem qualquer sentimento de julgamento ou de condenação, mas ter aquela indulgência que nós ouvimos anteriormente, que faz parte da verdadeira caridade. Porque, independente do motivo que leva a pessoa a pensar continuamente no suicídio, é momento de ajuda. E é imprescindível a ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica e a ajuda espiritual, sem dúvida alguma. Porque nós sabemos que num quadro desse, invariavelmente, podem ter espíritos contribuindo para piorar o tipo de pensamento que essa pessoa está recebendo. Então, cabe a nós constantemente estar orando por todos os nossos irmãos que possam estar passando por esse momento de dor. E por que Setembro Amarelo? O amarelo começou por conta essa campanha começou depois do suicídio de um jovem, aos 17 anos, nos Estados Unidos, em que era uma pessoa muito querida, uma pessoa que ajudava todos. A sua marca registrada era um Mustang amarelo, que ele reformou, pintou de amarelo. E ele ajudava muita gente, e aos 17 anos, de repente, ele morre por suicídio. E ninguém entendeu nada. E durante logo o funeral, foi colocada uma cesta com fitas amarelas e com cartões para que as pessoas
os cartões diziam, se precisar de ajuda, peça ajuda, e eram cartões amarelos. E aí se desenvolveu essa campanha, que acabou sendo encampada pela Organização Mundial de Saúde, e hoje em todo o mundo nós temos o Setembro Amarelo, que é o momento de lembrar que existem pessoas passando por esse sofrimento e que precisam de ajuda, e que as pessoas que estejam passando por esse sofrimento possam se sentir à vontade para falar. André Trigueira, no lançamento do seu livro Vale a Pena Viver, deixa eu lembrar aqui o nome do livro, depois eu confirmo o nome do livro para vocês, eu vou mostrar no finalzinho. Ele diz que muitas pessoas têm pensamentos suicidas, mas é uma coisa assim, que passa rapidamente pela cabeça, sabe? Tipo assim, ai, que vontade de morrer. Mas assim, é uma coisa que não fica. Mas quando esse pensamento se torna constante, é preciso cuidado. É preciso buscar ajuda mesmo. E uma das razões, aqui nós temos algumas das expressões que denotam um comportamento suicida. E aí nós temos, nada mais parece fazer sentido. Há apenas uma dor tão pesada que carrego e que não consigo mais suportar. Não aguento mais viver. Eu gostaria de viver, mas não assim. Não há mais nada que eu possa fazer, seria melhor morrer. Parece simplesmente não existir nenhuma luz no fim do túnel. No fundo, nós vamos observar que essa pessoa se encontra num momento de desespero, sem nenhum sentido, sem nenhum direcionamento para a sua própria vida. E aí nós trazemos a mensagem do Espiritismo. A vida faz sentido? A vida faz sentido quando entendemos que existe um propósito para a nossa vida. E qual é esse propósito? De novo, está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o propósito da encarnação do Espírito? Deus impõe a encarnação como uma ferramenta para alcançar a perfeição. Para alguns, significa fazer as pazes, enquanto para outros é uma missão. Todo espírito deve experimentar as dificuldades da existência física para alcançar a perfeição. Então, existe um sentido, existe um propósito para nós estarmos aqui, sem dúvida alguma. No momento em que a doença mental nos impede de ver com clareza esse sentido, é o momento de buscar ajuda. Mas o sentido existe, sempre. E é preciso que nós tenhamos esse ouvido caridoso e jamais colocar qualquer julgamento que possa impedir até a pessoa de buscar ajuda. Que nós possamos ter os braços abertos para auxiliar aqueles que se encontram nesse momento. E se por um acaso alguém aqui que está nos escutando passou por essa situação ou perdeu alguém desta forma, que jamais se sinta culpado por não ter percebido o que estava acontecendo, porque isso acontece. A pessoa está ao nosso lado e nós não temos noção do que a pessoa está passando. Quantos colegas de trabalho nós temos que nós convivemos o dia inteiro, a semana inteira, e nós sequer temos ideia das dificuldades que essa pessoa está passando em casa, não é? Mas se por qualquer chance, em qualquer chance que nós tivermos, se nós pudermos estar abertos a ouvir, nós vamos ter mais chances de ajudar. E quem estiver passando por esse momento de desespero e que não se sinta à vontade de conversar, que pense que sempre tem alguém que pode ouvi-lo, que pode escutá-lo. A gente vê isso através do exemplo do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço que existe no Brasil, assim como existe em todo o mundo, números em que você pode ligar para pedir ajuda, e o número de pessoas ajudadas nesse serviço é incontável. E, na verdade, o que essas pessoas precisavam era de alguém que as escutasse. Então, que estejamos sempre com o coração aberto para fazer, né, para nos fazermos presente quando a necessidade nos bater a porta, quando alguém em necessidade nos bater a porta. Aí temos também aqui umas palavras que nos consolam profundamente. Sou grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar,
Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. O consolo está aí, a ajuda está aí. É preciso também que nós busquemos a ajuda. E não precisamos esperar chegar a momentos tão drásticos. Quando percebermos que essa ideia está começando a se instalar em nós, vamos buscar ajuda, porque a ajuda está aí, sempre. Deus não nos desampara nunca. E é na prece, é o nosso primeiro, imediato e poderoso recurso. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, aí, todo o recurso é oferecido para nós, de maneira igual. Cada um de nós vai absorver de acordo com a nossa disponibilidade de se conectar com o alto. Quanto melhor conectados estamos, mais recursos recebemos, melhor podemos ajudar. É simples o raciocínio, não é? Basta que nós realmente tenhamos essa vontade de agir. E isso é um trecho do livro Os Mensageiros, que está lá na Prece de Ismalha, que é um capítulo lindíssimo. A prece é maravilhosa, fica aqui a sugestão para todos, ao terminar o estudo, descansar e dar uma lidinha nesse trecho. E nesse mesmo capítulo, ele descreve como essa prece, no final, chega a cada um. Ele descreve um momento lindo que ele diz, ele começa a ver bolhas, como se as bolhas fossem caindo sobre todos eles e se dissolviam ao tocar no corpo. Então, vamos imaginar isso. Todos aqueles que oram por nós e todas as preces que nós oferecemos aos demais chegam como essas bolinhas de sabão caindo no corpo, se dissolvendo e penetrando esse organismo. E foi por isso que eu busquei essa imagem, como se fossem as bolinhas caindo em cada um, a prece caindo em cada um através dessas bolinhas. E esse trecho que vocês estão vendo aí está lá no livro Temas de Vida e Morte, no capítulo 1, e é uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, que eu vou ler o início da mensagem, que não está aí para vocês. E Manuel Filomeno de Miranda diz assim: o suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela trágica é doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje das leis divinas é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insondável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão ao suicídio, sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera sua configuração e evitar oferecer bases ilusórias. Ou seja, quando nós conversamos com pessoas que estão passando por esse problema, nós vamos colocar toda a nossa caridade nessa conversa, mas nós não podemos oferecer soluções se essas soluções não são concretas, porque nós vamos criar uma ilusão numa coisa que não existe. Mas nós podemos ganhar tempo, podemos explicar quais são as consequências desse ato, que o problema não vai acabar com a morte, que a dor permanece. Só existe uma maneira de combater essa dor que dilacera esse coração. É trabalhar na própria dor, não é? E Manuel Filomeno de Miranda termina com essa frase que é assim, para valorizar, para que a gente entenda que existe um grande sentido na nossa vida. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia.
Eu coloquei em negrito: o homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra. Se nós somos a mais alta realização de Deus, nós temos muito valor, tem um sentido muito maior até do que nós podemos imaginar o fato de nós estarmos aqui. E é baseado nessa certeza de que nós somos esses filhos queridos do Pai, que nós, nos momentos de maior desespero, de maior dificuldade, nós vamos pensar que tem um Pai cuidando de nós, que nós temos um irmão mais velho que já passou por isso tudo. Ele está lá, num plano muito, muito superior, nos amparando, nos estendendo a mão. Nós temos ao nosso lado aquele amigo fiel, que se dispôs a nos acompanhar antes de nós encarnarmos, e estará continuando conosco até o final da nossa encarnação. E nós temos os nossos amigos queridos encarnados, nos envolvendo com amor, com vibrações de amor. Então, quando nós juntamos isso tudo, nós não temos a menor dúvida de que existe um grande sentido na vida. Talvez nós ainda não encontremos o nosso, mas existe um caminho para isso. Se o problema na parte física, nós vamos buscar o médico para que nos ajude. Na parte espiritual, nós vamos buscar todas as mensagens, nós vamos buscar no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, a força que nós precisamos para qualquer momento. E as luzes que estão aí disponíveis para que nós possamos viver mais felizes, mais tranquilos, mais realizados, não é? E aqui, aí está o livro do André Trigueiro, que eu não conseguia lembrar o nome. Mas aqui uma sugestão de livros, se alguém quiser comentar. Nós não poderíamos deixar de falar em Memórias do Suicida, que descreve exatamente o sofrimento dos espíritos após o desencarne. E eu me lembro que todas as vezes que eu falava desse livro, eu ouvia um comentário assim: mas esse livro é muito pesado, esse livro é muito sofrimento. É que as pessoas paravam nesse trecho do livro que descrevia o sofrimento dos espíritos e não chegavam no trecho da ajuda maravilhosa que todos recebem. É assim, é impressionante o cuidado que cada um, o cuidado com que cada um é tratado. Então, esse livro é um grande exemplo do sofrimento, um grande exemplo da ajuda recebida e um grande exemplo de que é preciso evitar que isso aconteça. Porque, apesar de toda a ajuda recebida, nós não precisamos passar por sofrimento tão atroz, que é o que o suicídio causa. E aí eu tenho outra sugestão para vocês. Se alguém quiser tirar foto aí dos livros para poder aproveitar e já começar a ler. A outra sugestão é esse vídeo, esse filme, é um curta que vai estrear no dia 10 de setembro, que é o dia que mundialmente vai se falar, que é o Dia Mundial, né, da campanha contra o suicídio, e é um filme criado pela Federação Espírita do Paraná, vai estar no canal deles do YouTube, lançamento dia 10 de setembro, os 13 motivos para você ficar. Então, são grandes sugestões para fortalecer o coração, fortalecer o pensamento, tudo começa no pensamento. Se nós formos capazes de trabalhar esse pensamento e torná-los mais positivos, mais fortes, nós conseguiremos, né, enfrentar muitas das nossas dificuldades. Hoje eu falei sem parar, não foi? Mas fiquem aí à vontade para os comentários. Muito obrigada. É um grande prazer poder tratar desse assunto, não que seja prazeroso falar de suicídio, mas nós sentimos a felicidade de poder trazer que existem formas de nós evitarmos esse momento. Tereza, nossa, muito, muito rico, muito. Coloquei aqui no cantinho da tela, dá para ver aqui, ó, falando a melhor solução. Isso vai aparecer lá na nossa página do Facebook. É muito rico e muito verdadeiro.
eu gostaria de fazer um comentário, vai parecer que eu estou falando de mim, mas vai fazer sentido. Existem 2 livros que mudaram a minha vida. O segundo foi Paulo Estevam. E o primeiro, Céu e Inferno. A segunda parte do Céu e Inferno, para quem não conhece o Céu e o Inferno, a codificação espírita, né, as mensagens espíritas foram compiladas e coordenadas e publicadas em livros por Kardec. E, então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, e ele é dividido em 4 partes, e cada parte foi posteriormente desenvolvida em um outro livro. A primeira parte fala sobre a origem das coisas, e foi desenvolvida no livro chamado A Gênese. A segunda parte fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, e foi desenvolvida posteriormente no livro dos Médiuns. A terceira parte fala sobre as leis morais, o ensinamento moral do Cristo, e foi desenvolvida posteriormente no Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a quarta parte fala sobre esperanças e consolações, que fala do que acontece conosco quando acaba a experiência terrestre, né? Esta presente reencarnação que estamos todos vivendo. E foi desenvolvida posteriormente no livro O Céu e o Inferno. E o Céu e o Inferno é dividido em 2 grandes partes. A primeira parte fala sobre os conceitos de céu e inferno que nós, cultura ocidental, conhecemos, e a segunda parte são testemunhos de espíritos. Então, ver esses testemunhos mudou a minha vida, porque eu tive de primeira mão, né, as experiências que esses espíritos passaram, os suicidas, os criminosos, os espíritos mais nobres, todos eles, nós em diversos momentos de nossa existência imortal. E então, ver você abordar todas essas coisas que se ligam é muito rico e muito legal. Eu te agradeço muito, que para mim foi uma experiência muito rica. Nós tivemos recentemente aqui o Roberto Caldas, que falou sobre essa questão também, e naquela apresentação eu comentei que eu li em algum lugar, ou eu vi em algum lugar, não sei nem se foi o Haroldo que comentou isso numa apresentação, não sei, não me lembro, mas que quando a gente comete um ato assim muito forte, isso fica gravado na nossa memória, né, e no nosso perispírito, porque o perispírito retrata a nossa memória de alguma forma. E que quem comete suicídio em uma reencarnação fica revivendo a experiência em reencarnações futuras. E existem pessoas encarnadas que têm uma sedução para cometer o suicídio em algum momento e não sabem de onde isso está aparecendo. Eu não vou dizer que seja o caso, mas eu ouvi dizer que pode ser que esteja ligado a uma experiência pregressa. Existe isso, sim. Inclusive, Ivone Pereira fala ela cometeu suicídio em algumas encarnações e ela fala desse sentimento, existe essa tendência. Mas, por conta dessa lembrança, é uma coisa que fica muito forte, muito gravada. E Divaldo também conta a história de um menino que nasceu sem braços, sem pernas, e todo mundo ficava, né, coitado, e porque nasceu assim, de novo a justiça das aflições, não é? E finalmente é explicado que aquela criança nasceu daquela forma, e ela mesmo sem pernas, ela se direcionava, ela ia em direção ao rio. Então foi explicado que foi por compaixão do pai, por misericórdia do pai, que essa criança nasceu assim, porque ela já tinha cometido suicídio em muitas encarnações. Então, para evitar que ela tivesse meios de cometer um novo suicídio, ela veio dessa forma. Então, como fica muito marcado, existe uma tendência, existe um risco de tentar cometer o suicídio novamente. É por isso que se faz tão necessário essa busca interna de valores que nos dê coragem, ânimo e certeza de que tem algo maior que cuida de nós e que existe um propósito maior na nossa vida. E lembrando, né, que como eu nunca li Memórias do Suicida, mas pelo que eu ouvi, né, aquele que comete o equívoco do suicídio, ele piora tanto o seu sofrimento e não tem como voltar atrás. É uma dor muito grande, né? A constatação de que não adiantou nada, porque ele fez isso para tentar
para tentar acabar com uma dor. E ele se descobre vivo com a dor duplicada. Com a dor acrescida, né? Acrescentada. Então, nós agradecemos. Eu não sei se alguém vai ter algum comentário, mas antes que alguém faça algum comentário, nós agradecemos você ter abordado essa questão hoje aqui, que é muito importante para nós, humanos, para nós, espíritos reencarnados. Esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que nós pedimos, não necessariamente a nossa mensagem, mas esse tipo de mensagem é que nós pedimos a você que está assistindo, você que está ouvindo, e passe adiante essa mensagem, porque quanto mais a gente divulgar essa questão de que viver vale a pena, viver é sempre a melhor solução, mais a gente vai chegar naqueles que necessitam dessa mensagem. E a gente sabe que, hoje em dia, o número de suicídios está aumentando e só tende a aumentar devido à questão de transformação que nós, como humanidade, estamos passando. Suicídio de crianças hoje. Né? Como é que uma criança de 8, 9 anos comete suicídio? Suicídio. Não passa na minha cabeça uma coisa dessa. Então, eu vou ficar por aqui e eu vou perguntar se alguém abrir, se alguém tem alguma pergunta. Dani, meu pai, Francisco, né? Seu Francisco, seu Chicão, lá do Rio de Janeiro, aproveitando que agora está chegando o verãozinho lá, já vai começar a usar mais casaco. Né? Minha sogra Lenita, meu amigo Volpini. Se alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta, Dani? Eu quero agradecer, Tereza, porque todo esse estudo hoje, né, traz para a gente uma oportunidade para a gente se conscientizar cada vez mais que a gente não está sozinho e que vale a pena viver. Né? Porque a gente sabe que aqui é só por mais que a gente viva 80, 100 anos, né? A gente, ou não importa, ou 20 anos, a gente sabe que é uma experiência, que é uma oportunidade de crescimento para a gente, né? Porque como tu estava colocando no início, se a gente não se socializar, se a gente não se comunicar, a gente não vai progredir, né? Então, como o Viktor Frankl, como tu bem falou, é como nós nos colocamos diante das experiências desafiadoras que vai fazer a diferença. O sofrimento que a gente tem, ele é uma opção se a gente vai ficar nesse sofrimento ou se a gente vai ver as possibilidades de aprendizado e as aberturas que isso nos dá para o crescimento, né? Como espírito, como ser humano, como em todo o nosso ser. E, para mim, o que mais fica da tua mensagem hoje é que a gente não está sozinho, que sempre tem alguém encarnado ou desencarnado que está orando pela gente, que está torcendo pela gente, assim, ó, do fundo do coração deles. Então, que a gente se agarre nisso também e a gente prossiga com a vida, porque a vida vale a pena. E até a Tereza de Nova York também está fazendo alguns comentários no Facebook, e ela também coloca isso, que viver vale a pena, dentre outros comentários que ela fez, né, dizendo que o estudo está muito, muito bom. Ela gostou muito. Que bom, que bom. Ficamos muito felizes. E é preciso falar, porque a gente pensa que isso acontece com o outro, mas esses pensamentos podem acontecer com qualquer um de nós. Né? A gente nunca sabe que situação a gente vai passar, que pode nos levar a um momento em que a nossa segurança cai, em que a nossa confiança cai, e de repente a gente se vê com essa doença. Né? Eu gostaria de agradecer magnífica palestra, uma das magníficas palestras. As palestras sempre são boas, mas obrigada. Você ficou muito bem focado, vários temas, e um tema principalmente me toca profundamente. Falando em idade, Tereza, se nosso pai permitir, em outubro eu faço 84 anos. Continuo trabalhando, continuo advogando, continuo trabalhando direto. Que bom! Trabalhando diariamente, graças a Deus. Mas a parte que mais me tocou é a parte que eu acho que é a primeira parte do mandamento de Deus, de Jesus, que é o amor e o perdão. Eu acho que essa é a parte principal da nossa vida.
E eu acho que sem isso, a gente não consegue, nesse mundo tumultuado que nós existimos, nós estamos vivendo um mundo de tumulto, de brigas, de discordância, né, de pouca aceitação, de muita cobrança, inclusive. Eu acho que nós estamos esquecendo realmente o que não existe. Você não pode amar se você não perdoa. Eu não posso amar ao meu filho e não amar a você. O amor, ele tem que ser total. Ele não pode ser um amor restrito. E esse amor, evidentemente, se eu não perdoo, eu não amo. Eu não posso dizer, eu vou perdoar a Dani, mas não vou perdoar o Alexandre. Não existe isso. Eu acho que o perdão, inclusive, o amor, ele está estritamente ligado, que nem você falou muito bem, no relacionamento. É aquela história que você falou, não se perdoa de anos e anos e anos e anos atrás para poder se redimir. Porque enquanto a gente não passar por essa fase, a gente não vai ter nossa evolução espiritual. E eu acho que o perdão está diretamente ligado, e o amor, claro, ao relacionamento. Não adianta eu chegar para você, ou chegar, Manuel me fez uma coisa qualquer, eu vou dizer que para mim eu vou dizer, Manuel, você está perdoado. Mas ele não está sabendo disso. Eu estou falando aqui para mim, de uma forma uníssona. Não, eu tenho que ir lá. Eu me lembro que antigamente, na religião árabe, ainda na época, lá para trás, quando os guerreiros iam sair para a luta, que guerreavam sempre, um virava para o outro e dizia, peço a sua bênção. E ele dava a bênção àquele guerreiro e vice-versa. Ou seja, a necessidade de ter a sua bênção, o seu entendimento, a sua comunicação. Então, eu acho que isso falta muito no ser humano hoje em dia. A gente prega muita coisa, mas não pratica. Não é verdade? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, o problema não é você perdoar, é você pedir perdão também. Muitas vezes, eu é que sou errado, não é você. Não é? Então, esse entendimento da gente cair em si, a gente realmente fazer uma reflexão profunda e honesta e sincera, de melhor entendimento entre os povos, melhor entendimento de amor, de carinho, de perdão, mas agir. Não é ficar na intenção, o resto é tudo balela. É tudo palavras que o vento leva. Não é? Eu acho é um trabalho contínuo, né? É uma coisa que a gente vai trabalhando no dia a dia. E é o agir, não é? É você realmente agir. Vai dizer, é aquela história, o cara é meio ladrão, eu roubo de um lado e não roubo do outro. Não existe isso. Ou é total atitude ou não é total atitude. Então não existe atitude pela minha metade, né? Eu não vou pedir a Deus, meu Deus, eu quero que você me dê meio perdão. A gente tem que aprender também a se auto-perdoar, não é? Exatamente. Para ser perdoado. É uma vida de mão, é uma via de mão dupla, né? Exato. Mas é isso aí, falei demais. Obrigada, senhor Francisco, obrigada a todos. Que muito bom estar com vocês. Bom, nós mais uma vez agradecemos, Tereza. É muito esclarecedor, muito rico, muito elucidativo. E não temos mais... Além da alegria de ter a tua companhia conosco, né? Claro. Alegria é minha. Claro, e aí a gente vai soltar aquele mistério, aquela charada assim, que só alguns poucos vão entender, né? E lembramos do abajur. E lembramos do abajur. Esse vai ficar como mistério, só quem sabe é o Volpini. Como ele está escondido... Quem tiver dúvida pode perguntar ao Volpini, tem página no Facebook. É só procurar para ele lá. Um dia eu vou ver o Volpini. Isso, exatamente. Tereza, para encerrar, será que você faria para a gente a nossa oração de encerramento? Com certeza, com todo prazer. E nós vamos lembrar dessa passagem do livro, imaginar essas bolinhas de sabão caindo em nós, como sendo essa oração, ok? Visualizando. Depois vocês recorrem lá no livro e vê como é lindo. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que aqui estão nos acompanhando, nos permitindo esse momento
de conversa, de esclarecimento, de fortalecimento. Que esse momento, Pai, que essas palavras possam chegar também aos nossos irmãos em sofrimento em qualquer parte do planeta, para que todos possam se sentir fortalecidos, esperançados, encorajados, sabedores de que Tu estás com todos eles, com todos nós, a qualquer momento. Que possamos, Pai, perceber esse amor em cada situação de nossa vida, com a certeza de que a Tua justiça se faz presente, que Tu és Pai de amor, que Tu és Pai de carinho e que não nos abandona jamais. Que essas luzes, os ensinamentos de Jesus possam suavizar os corações em sofrimento, os corações que ainda se encontram no mal, esclarecendo, dando-lhes o melhor direcionamento. Em especial, nesta manhã, pedimos por todos os nossos irmãos que contemplam a ideia do suicídio. Que eles possam ser iluminados, amparados, socorridos. E que esse momento possa ser evitado, assim como queremos que todo esse sofrimento seja evitado. Pedimos também, Pai, por todos os espíritos desencarnados em sofrimento, que ainda estão passando pelas dores dessa decisão infeliz, que eles possam ser socorridos, que possam se auto-perdoar e receber e se entregar ao auxílio oferecido pela espiritualidade amiga. Enfim, Pai, nesta manhã, só temos a Te agradecer pela bênção da vida, pela bênção das experiências pelas quais passamos e que contribuem para que possamos crescer e caminhar com mais segurança em Tua direção. Em Teu nome, Pai, em nome de nosso Mestre Jesus e dos bons Espíritos, encerramos os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus.